Ok, ok. Que bom, né? A gente conseguiu consertar aqui. Gente, isso é loucura, né? Graças a Deus a gente vai voltar a fazer as coisas sem ser online mesmo, né? Mas eu queria dar boa noite a quem tá aqui, a, as pessoas que chegaram, né? E quem estiver chegando aí, nós vamos conversar hoje sobre um assunto, vamos dizer assim, um pouco delicado, né? Que é o assunto do abuso. E nós não vamos cobrir tudo porque é uma coisa muito extensa, né? É um assunto que a gente precisa conversar muito, né? Mas o propósito aqui é estar conversando sobre o que se pode fazer pelas vítimas de abuso, né? Nós temos um problema, né? Uma epidemia no nosso Brasil, que não é a Covid, no nosso país e até no mundo, que a gente pode falar assim, que não é a Covid, né? Mas uma epidemia de abuso de crianças, né? Principalmente nessa época que a gente tá, foi todo mundo para dentro de casa, né? E a gente tá com esse problema e nós precisamos enfrentar esse problema. As crianças estão nas casas, né? Muitas vezes junto com o abusador ou o vizinho do abusador, né? Então nós precisamos conversar sobre isso e o que podemos fazer de prático, né? O que é que a palavra nos dá como resposta ao que essas crianças estão enfrentando, né? Há poucos dias atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, não lembro, a APEC daqui do Ceará, ela fez uma live, né, sobre o abuso de crianças, sobre a prevenção, e eu não vou estar tocando neste ponto, né, mas eu vou estar indicando alguns trabalhos, né, alguns movimentos que estão tocando nesse ponto que você pode ir e estar acessando, né, para estar aprendendo mais, para o que fazer na hora que você descobre que uma criança foi abusada. Mas nós vamos conversar na realidade sobre o que ensinar para ela, né? Como fazer com tantas crianças ao lado da igreja, tantas crianças na vizinhança, que a gente sabe que passam por esse problema, né? O que fazer por elas? Será que podemos fazer alguma coisa? Né? Primeiro a gente vai dar uma olhada no problema, né? Rapidinho, né? Nós vamos passar uns 10 minutos aqui olhando sobre esse problema, né? Esse problema não é novo, né? Esse problema sempre existiu, né? Na história já foi catalogado entre os semitas, os fenícios, os cananeus, né? Que até faziam pior, digamos assim, não sei o que é pior, né? Se você mata uma criança, você abusa sexualmente dela, mas eles ofertavam, eles ofereciam crianças em sacrifício porque fizeram alguma coisa má ou para ter melhores colheitas, né? Então eles ofereciam a Moloque, né, sacrifício de crianças, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Em Jeremias 19, 4, 5 fala: por isso me deixaram e profanaram esse lugar, e encheram esse lugar com sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal, né? O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem nunca me passou pela mente. Isso é o Senhor falando com o seu povo, né? Que havia feito isso. Na mitologia também a gente vê aparecendo o sacrifício de criança, né? Com Deus Saturno, né? Devorando seu filho para não ser destronado. Em 2 Reis 7, 29, na Bíblia também fala de mães comendo seus filhos por causa de uma fome que tinha assolado a terra. E aí a gente tem o exemplo de Faraó, que mandou jogar ao rio os meninos judeus, né? E o mesmo se deu por ocasião do nascimento de Jesus, né? Em Mateus 2,18 fala de Raquel, né? Chorando por seus filhos, né? Porque eles já não existiam mais. Então, as crianças sempre foram vítimas pelo fato de serem crianças. Elas não têm como se defender se não for os seus pais, se não for a comunidade entrando para defendê-la. Quem vai defendê-la? Né? E muitas vezes os pais que estão fazendo mal para os seus filhos, infelizmente a gente tem pais que se deixam levar por vícios,
né, e tem provocado muita dor em seus filhos, em suas crianças, né. Mais um ponto que a gente precisa estar atento, né? Hoje a luta pelo aborto, né? A gente está alcançando níveis assim que são estarrecedores, né? A gente tem 3.000 abortos por dia nos Estados Unidos. São crianças, são fetos que estão lá dentro, né? Mas são crianças, pertencem ao Senhor, né? A Organização Mundial de Saúde diz que 56 milhões de abortos foram feitos, né, o ano passado, e desses 25 milhões por modo não seguro, né? Mas seguro para quem? Para o bebê, na realidade não foi, né? Não, a criança foi morta. Né? Aí vocês têm uma imagem, eu dei uma estilizada nela para que muitos não se choquem, não é real, essa criança não é uma criança real, isso é uma performance feita num bar, né, onde pessoas estão se divertindo e assistindo um artista fazer uma performance de um aborto. Né? Então eles aplaudem enquanto bebem, né? Não é o único, né? Isso é uma cultura que está se criando. Uma cultura de matança de inocentes, né? Infelizmente, né, a gente tem lidado com isso, né? Crianças sempre sendo vítimas. Bom, mas o nosso assunto é o abuso, né? Então, nós vamos passar por ele agora. Abuso de crianças, né? Não existe só o abuso sexual. Abuso espiritual, abuso emocional, abuso físico, né? Então, vários setores, vamos dizer assim, várias partes da vida, né? Você pode ser abusado, né? Você pode ser abusado espiritualmente numa igreja, sendo forçado ou ameaçado, né? Se você não fizer isso, Deus não vai lhe abençoar, né? Se você sair da igreja, olha, você vai para o inferno, né? Isso é um abuso espiritual, né? E crianças são abusadas também espiritualmente, né? Muitas vezes por líderes, muitas vezes pelos pais, né? Emocionalmente, quando você humilha uma criança, quando você despreza uma criança, quando você chama palavrões, né? Quando você constrange a criança, você está abusando emocionalmente daquela criança. Abusos físicos, né? Que podem ser sexuais ou não, quando as crianças são espancadas, né? Nós tivemos um caso de uma criança que correu para o chefe do tráfico, né? Ela foi acolhida pelo chefe do tráfico porque era espancada dentro de casa. Então, toda sorte de abuso as crianças estão expostas, porque não tem quem lhes defenda. Segundo Timóteo 3, 1-7, diz que nos últimos dias, né, as pessoas serão implacáveis. E é isso que a gente tem visto. Né? Elas não têm domínio de si mesmas, né? E elas fazem isso com as pessoas que não podem se defender. Uma em cada 3 ou 4 mulheres já foi abusada quando criança. Isso é uma estatística que não é de hoje, né? Há 15 anos atrás era a mesma coisa, né? E está piorando. Né? Antes era uma em cada 4, agora é uma em cada 3 ou 4. Se você olhar para a sua classe de escola dominical, ali vão haver crianças que foram abusadas. Né? Se você olhar para a sua igreja, digamos, de cada 4 mulheres, uma já foi abusada. Né? Mas onde estão essas mulheres? Né? Nunca se ouve falar. Né? Onde estão essas crianças? As crianças não falam. Não, há um silêncio cobrindo esse pecado. Né? Há um silêncio que é o que prende as vítimas, né? É o que vamos dizer assim, mantém as vítimas escravas durante anos e anos e anos, né? E é um silêncio que precisa ser quebrado, e nós vamos falar sobre isso, né? Então, o abuso, o que é o abuso, né? Ocorre quando a criança é usada, no caso sexual, para propósito de natureza sexual. Né, envolve a exposição da criança a qualquer atividade ou comportamento sexual. É uma traição da confiança e um abuso de poder. Tá? E aí, eu queria tocar nesse ponto, porque à medida que você expõe a criança a qualquer atividade de natureza sexual que ela não está preparada para ver aquilo ali, aquela cena, você está abusando sexualmente da criança, porque você está roubando alguma coisa dela, você está expondo ela a uma situação vexatória, né? Então, às vezes o simples abrir a televisão, né, e passar aquele filme que está tendo uma cena de sexo e você tem crianças na sala.
Sim, elas estão sendo abusadas, né? O que ela vai fazer com aquela informação? O que ela vai fazer com aqueles sentimentos e aqueles desejos que começaram a brotar numa menina de 9 anos, num menino de 8, 9 anos, que vê aquilo com uma certa constância? Como é que ele vai lidar com aquilo? Que deformações ele vai ter na sua vida sexual a partir daquela exposição, né? Então, nós temos que ficar atentos, né? Muito atentos com brinquedos, brinquedos que expõem, por exemplo, bonecas que expõem a nudez, né? Brinquedos que incitam a criança a ser sexualizada, né? Músicas, né? O pai e a mãe ouvindo funk o tempo todo, né? Gente, é muito delicado, né? E a gente acha até engraçado, tem pessoas que acham engraçado criança dançando funk, né? O que você está fazendo com ela? O que estão fazendo com essas meninas, né? Eu já vi em escolas, eu fiz estágio, eu fiz pedagogia, não sei quantos anos atrás, num estágio, na hora do recreio trocava funk, né? E aquelas meninas ficavam dançando e o vigia olhando. E aí eu fui conversar com a diretora, eu disse, não tem outra música para tocar? E o rapaz estava olhando, né? E aí a diretora ficou sem graça e se tocou, mas é um problema que está em todo lugar, né? Essa sexualização das crianças, essa exposição, né? Não pode estar na nossa casa. Nós não podemos ser os responsáveis por isso, né? Pelo abuso sexual de uma criança. Isso pode trazer problemas enormes, a gente vai conversar sobre alguns deles, né? Existem crianças que são mais suscetíveis ao abuso, sim. Não quer dizer que crianças que são extrovertidas, crianças que têm uma família equilibrada, que elas não vão ser abusadas. Não, elas podem ser vítimas do mesmo jeito que as outras. Porém, existem crianças que são mais alvo dos abusadores, né? São crianças mais sensíveis, são crianças carentes, às vezes de um pai ou uma mãe que está faltando, né? Crianças que sentam fácil no colo de alguém, crianças que querem se chegar, né? Porque tem essa carência, né? Tem um livro que eu li o ano passado, que é esse aqui, infelizmente não tem em português, né? Fatherless Generation. O número de crianças nos Estados Unidos é uma pandemia, ele falou, é uma epidemia de crianças sem pai que se transformam muitas vezes em prostitutas ou líderes de gangue, né? Pessoas ligadas a gangue. São crianças que não têm pai, não têm a proteção de um pai. Então elas são carentes, são sensíveis, são vulneráveis, né? Infelizmente, né, a gente tem uma família quebrada hoje em dia. Né? E essas crianças, elas são abertas à sexualização precoce, justamente por essa falta, né, do afeto, do abraço do homem, da segurança, né, ou da mulher, da mãe que está lá, né? Então essas crianças, elas são mais abertas, né, e elas são fisicamente às vezes mais frágeis também, né? Então quando você vê uma menina, crianças que são mais magrinhas, né, mais frágeis, mais caladas, mais carentes, não? Então essas crianças são alvo. Então a gente precisa cuidar delas e ter um olhar especial para essas crianças. A criança que mais facilmente guardará segredo é aquela que tiver mais necessidade da atenção que vem com o abuso. Ou aquela que tiver medo ou insegurança com relação à resposta dos adultos. Então, aquela criança que não tem um adulto que ela pode confiar, ou aquela criança que tem adultos que julgam ela o tempo todo, que maltratam ela o tempo todo, como ela vai confiar? Como ela vai contar? Né? Então, elas são mais vítimas do abuso e de ter o seu abuso perpetrado por muitos anos. Ok, gente? E onde é que ocorre? Bom, dentro de casa. Né? Dentro de casa. Né? A maior parte, de 80% a 90%, é dentro de casa. Mas como? É o pai? É o monstro? Não. Às vezes é um vizinho, né? Às vezes é um irmão de criação, às vezes é um padrasto, às vezes é um namorado, né? Um namorido, né? E aquela criança vai crescendo, vai começando a chamar a atenção, vai se tornando uma mocinha, né? Às vezes é a madrasta com os meninos, né? Hoje nós temos muitos casos de meninos abusados por mulheres, né? Por madrastas ou namoradas dentro de casa,
né? É no celular. Ah, mas eu coloco lá um joguinho do YouTube para o meu filho assistir. Não faça isso. Né? Se você não tem um programa dentro do celular que bloqueia qualquer tipo de pornografia, o que é muito difícil, né? Não coloque e deixe lá. Né? Você tem que estar ouvindo tudo que ele está, né? Você tem que passar e ver, né? Criança com computador dentro do quarto, nunca. Ela vai fechar a porta e você não sabe o que está acontecendo ali. Né, ela pode ser até vítima de sequestro, né, vítima de tráfico de pessoas, né, porque ela está lá, né, e aquela pessoa está conversando com ela, está mostrando figuras, está mostrando imagens que não vai mais sair da sua cabeça. Nós temos tido casos de suicídio, gente, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Por quê? Porque esses homens, essas pessoas, elas entram em contato com a criança, começam a conversar como se fosse uma outra criança, às vezes em jogos, né, games, e aí a criança vai conversando e se abrindo, aí ele pede o WhatsApp, a criança dá, na inocência, achando que é outra criança. Aí depois mostra uma imagem para a criança, olha, que legal, não sei o que, para meninos, acontece muito com meninos, né? E aí pede uma imagem, uma foto do menino, aí o menino, não vou dar, então vou contar para tua mãe, que você estava aqui olhando, né? Eu sei o WhatsApp da sua mãe. E aí a criança se vê obrigada, né? Fica com medo dos pais, se vê obrigada a enviar a imagem, e daí depois vai acontecendo, né? A criança vai enviando e a pessoa vai consumindo aquela imagem debaixo de ameaça. Aquela criança muitas vezes tira sua própria vida, né? Por causa desse problema. Adolescentes, também tem acontecido muito com adolescentes. Então, gente, está dentro de casa. Né? O perigo, infelizmente, ele está dentro da nossa casa. Né? 73% ocorre no ambiente ou na casa do abusador. Né? Em 2019, foram 30 mil casos de estupro relatados. Isso até crianças de até 14 anos. Né? E se a gente pensar que somente 1 em cada 10 casos é denunciado, né? E acontecem também em condomínio, na vizinhança. Essa semana eu ouvi falar de uma criança de 4 anos que entrou na casa de uma irmã, né? E entrou de casa dentro, quem é você? Cadê sua mãe? Né? Na minha mãe não liga. 4 anos, solta, vulnerável, para qualquer pessoa pegar. Né? Na igreja, né? Muitos casos de abuso dentro da igreja, né? Não deixa a criança ir sozinha lá no banheiro durante o culto, porque não tem ninguém lá no banheiro. E alguém pode ver sua filha pequena indo lá no banheiro e segui-la. Né? Já presenciei rapazes levando meninas no banheiro, crianças pequenas. Não pode, gente. Né? Levanta e leva. Né? A gente precisa ficar atento com essas coisas. Né? Na própria escola, né? Como no caso de um vigia como aquele ali, facilmente ele pegaria uma criança e levaria no banheiro. Né, gente? E crianças também abusando de crianças, infelizmente, né? Por terem sido abusadas, né? Bom, aqui a gente vai passar bem rápido por essa parte, porque eu quero deixar que vocês vão atrás, né? Pesquise sobre o assunto, né? A gente tem alguns livros aqui que eu trouxe para mostrar. Esse aqui, Abuso Sexual, Prevenção e Cura, né? É um livro excelente, tá? Da Isabel, olha. Esse outro aqui também, Abuso Sexual, Aconselhando Vítimas, de Anne Lambert, né? Mas esse aqui é excelente, gente. No Limiar da Esperança, tá, gente? É muito bom também, é da mesma autora, certo? É um livro muito bom. Deixa eu botar pra lá. Certo, então vocês podem se informar mais, vocês têm vários links na internet para ir atrás sobre as formas de abuso, né? Existe abuso não físico, né, que é só abusos, vamos dizer assim, mostrar imagens para as crianças, né? Existe abuso não físico moderado, porque aí já vira pornografia, já vira uma coisa mais constante. Existe o físico moderado, que já entra o toque, né? Ele vai mexer no seio da menina, na vagina da menina, e o físico sexual, que é onde tem o intercurso sexual, né? Existem estágios, né, que o abusador ele vai por eles, né? Tem o contato com a criança, que às vezes oferece brinquedo, oferece balinha, oferece a atenção que a criança não tem, né? Ele vai
ele vai fazendo esses contatos e conquistando a criança até que ele toca na criança e ele pede o silêncio, né? E dali a interação sexual e sempre o pedido do silêncio com ameaças, né? E o último estágio que geralmente, né, é muito difícil acontecer, que é a revelação. Né? Às vezes a criança ela fica com culpa, fica com vergonha, né? Ela tem medo que aconteça alguma coisa com seus pais, né? E ela não vai falar isso, se ela não tiver um adulto em que ela possa confiar. Né? Às vezes é a professora, às vezes é a tia da escola dominical, né? Às vezes é uma tia em casa mesmo, né? Ou a própria mãe. Agravantes do dano, quando a força e a agressão no abuso, quando a criança fica machucada, né? Quando o grau de parentesco é maior, né? Então, se é o pai ou um irmão, né? Os danos emocionais da criança serão muito maiores, né? O tempo, quanto tempo levou? Foi uma vez, né? Ou foi durante 2 anos, 3 anos, né? Quanto mais tempo, mais sequelas vai deixar, né? E a reação dos pais, né? Quer você seja pai ou não, se uma criança confiar em você e contar para você que ela está sendo abusada, gente, por favor, né? Não pergunte a ela por que ela não contou antes. Não faça isso, tá? O que você vai estar passando para ela, né? Mais culpa, né? E ela vai se fechar, tá, gente? E ela vai passar o resto da vida dizendo por que é que eu não contei antes. Foi culpa minha, eu quis, né? A criança já tá lutando com a culpa, já tá lutando com aquela vergonha, porque o abuso sexual, ele mexe com as sensações que ela tem, os desejos dela. Então, ao mesmo tempo que ela quer, ela não quer, né? Fica um círculo vicioso, né? E ela se sente extremamente culpada. Então, quando ela confia num adulto, seja mãe, seja tia, seja pai, e essa pessoa vem com essa pergunta, ou às vezes faz pior, diz, como assim você não contou? Você estava gostando, né? Isso machuca muito a criança, né? E as sequelas vão ser maiores ainda. Tá, gente? Então, muito cuidado, agradeça a criança por estar lhe contando, por confiar em você, faça questão de dizer que a culpa não é dela e que eles vão lidar juntos com essa questão, né? Isso é muito importante, então eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Sobre a sua reação quando você não entre em pânico, né? Ore ao Senhor, abrace a criança, se você puder abraçar, se ela lhe permitir, né? Mas conte para alguém que possa contactar as autoridades, né? Aqui nessa revistinha aqui, eu queria pedir para a Micaele colocar já embaixo, tá, gente? Alguns links de um trabalho que está sendo feito pelo Dr. Guilherme Shelby. Ele está montando um grupo, grupos pelo Brasil de apoio, né, para as crianças e adolescentes, que é de prevenção de abuso. Tá? Então, o nosso pessoal lá em Campina Grande, eles estão dentro disso aí, estão formando, né? Estão fazendo uma rede de proteção à infância, e a Micaele vai estar passando aí para vocês o contato dessa rede, né? Eles têm uma revistinha, ó, que o Dr. Guilherme fez, né? Então, na revistinha tem caso a caso, o que é que acontece, qual deve ser a sua reação, o que você pode fazer. Essa revistinha é para ser trabalhada com os pais, né? E pode ser conversada também com as crianças com a anuência dos pais, né? Sempre com a permissão dos pais, certo, gente? Então, ela vai estar falando para você, e existem muitos outros sites, né? O Ministério também dos Direitos Humanos e muitas outras ONGs que trabalham com a prevenção, né? Então, o que fazer na hora, né? O que eu faço na hora? Então, vocês podem buscar essas informações aí embaixo, que a Gláucia Leal, ela vai estar disposta até ali treinar para você ser uma das pessoas que trabalha com prevenção do abuso. Ok, gente? Vamos para frente, né? Consequências, tem consequências espirituais.
rejeição da religião, abandono, as crianças se sentem abandonadas por Deus, culpa, desconfiança, dificuldade de confiar em Deus, né? Existem consequências sociais, isolamento, comportamentos compulsivos, né? Hipervigilância, né? Tudo que a criança veja, isso é um dos papéis que a criança assume, ou uma das maneiras de ela lidar com a situação é a hipervigilância, né? Qualquer situação que ofereça risco, ela não vai entrar, né? Então, ela muitas vezes não participa de muitas coisas que a expõem, né? Porque ela não quer se expor, ela não quer estar à frente, né? Então, ela some, ela fica transparente, né? Ou, né, o oposto, né? Uma criança que vai assumir todos os riscos, que não vai valorizar a sua própria vida, né? Que vai se expor, que vai buscar relacionamentos, né? Com vínculos sexuais, né? Então a gente tem esses dois, e tem outras maneiras de lidar também, né? Que quem sabe um dia a gente pode estar conversando, né? Mas existe muita informação nessa área e nesses livros também, tá, gente? A criança se sente diferente das outras crianças, é como se fosse uma marca que você está levando, né? E se sente suja, muitas vezes. A física, tentativas de suicídio, né? Automutilação, ela corta o seu corpo, rói as suas unhas, né? Ou enfia espinhos nas mãos, né? Ela quer se machucar, né? Ela quer se punir. Faz parte da maneira da criança lidar, porque a criança ela não racionaliza o que está acontecendo, ela sente, né? Ela vai começar a racionalizar quando ela é adolescente, né? E aí vão surgir muito mais crises, né? Mas quando ela é pequena, ela tem essas reações, ela sente, mas ela não consegue compreender, né, aquilo que ela está sentindo. Vícios, pesadelos, né, desordens de sono. Essa semana passada eu escutei de uma criança que não estava mais dormindo em casa, né? E a gente estava conversando, será que é alguma coisa espiritual, ou alguma coisa que ela está assistindo, né? Alguma coisa nesse sentido, mas depois ela foi para casa da avó e conseguiu dormir, né? Então a luzinha acendeu, né? Vamos conversar com os pais para ver o que está acontecendo, né? Essa é uma luz que acende, né? Pode ser que seja outra coisa, pode ser que ela está entrando na puberdade, também os hormônios enlouquecem, né? E pode haver problemas de sono, mas também pode ser abuso, né? O quarto da criança que é abusada é o pior local para ela estar se ela é abusada naquele local, né? Então, ambiente escuro, né? Ambiente que ela se sinta exposta, né? Essa criança vai fugir disso aí, tá, gente? E uma consequência também muito grande é a sexualidade prejudicada, às vezes na idade adulta, né? Seus casamentos são destruídos, né? E nunca vem à tona, né? Porque às vezes ela acha assim, foi uma vez, é besteira contar, né? E às vezes nem sabe que tem aquelas reações que tem por causa do que aconteceu, né? E isso a gente vai ver como é que a gente pode ajudar, tá? Eu trouxe aqui uma música para vocês, né? Um texto, né? Em forma de texto, que eu vi muitas vezes essa música, né? E um dia eu estava ouvindo no carro, e aí eu escutei a letra, né? Eu prestei atenção na letra e eu comecei a chorar, né? Porque era o que acontecia comigo, né? Eu não tive o abuso sexual severo, né? Mas eu fui perseguida durante muitos anos, né? E eu não tinha paz dentro da minha casa, né? Então ali tem falando, eu perco o sono e choro, problemas de dormir, né? E choro, né? Tristeza. Sei que quase desespero, mas não sei por quê, né? A criança não consegue assimilar isso. A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Às vezes problemas de masturbação, né, problemas que vêm de imaginação, uma criança não quer pensar aquilo e ela pensa porque foi despertado nela. E aí a pergunta, será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo. Mais características de uma criança que foi abusada, né, de alguém que foi abusado, né, é a confusão emocional. A confusão de sentimentos, né? A confusão sobre a sua identidade, sobre o seu valor. A vida é sempre um risco, eu tenho medo, muito medo, né? Medo das pessoas, medo de situações,
né? Medo de ser exposta, medo que descubram, né? Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. A solidão, né? O sentimento de abandono, porque não pode contar para ninguém. Porque é um segredo que fica lá escondido. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente fez um curso na PEC, né? E aí houve essa matéria de abuso, como aconselhar crianças abusadas. E a gente ouviu de uma senhora que tinha passado por lá, que 57 anos, né? Depois da aula ela foi para conversar, mas na realidade quando o professor chegou para conversar com ela estava num canto da sala, acocorada e chorando. Nunca tinha falado para ninguém. Ia viver aquele inferno dentro dela. Voz, né? Solidão. Essas crianças não têm. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. E esse é o momento de maior pavor, né? Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Desculpa aí, é porque eu sou mole pra chorar mesmo. Eu perco o sono e choro e sei que quase desespero, mas não sei porquê. E ele faz o eco, né? Eu sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Eu quis fazer, né? A confusão, a culpa, a vergonha. Será que existe alguém no mundo, gente? Será? Será que existe alguém no mundo para ajudar essas crianças que estão caladas, sofrendo? Que passam por isso muitas vezes todos os dias? O Senhor fala assim: mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. E ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém, gente. O Senhor, ainda que meu pai e minha mãe, eles me abandonem, o Senhor vai me acolher. Deus tem isso para falar para a gente. E como é que o Senhor acolhe essas crianças? Como é, né? Deus vai exercer a sua paternidade através da intimidade do Espírito Santo que elas vão ter. Mas também, gente, Deus pode usar pessoas, pais e mães espirituais, mentores, discipuladores, né? Pessoas que amam o Senhor. A palavra diz: as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Pessoas que se disponham a alcançar estas crianças, os seus vizinhos, os seus familiares, né? Crianças que estão caladas e sofrendo, crianças que estão passando por abuso, crianças que estão precisando de alguém, né? E essa pessoa vai dizer para elas assim: eu ouço você, eu acredito em você, eu acolho você, eu me importo com você, eu oro por você e eu vou lhe ajudar a crescer e a conhecer o Senhor, né? Elas precisam conhecer o Senhor porque Ele quer acolhê-las, Ele quer mostrar o seu amor para elas, né? Por onde começar então? Com Deus. Como é que eu começo um trabalho com as crianças da minha vizinhança? Né? O campo ele tem esse desafio de trabalhar com as crianças da sua vizinhança, os seus vizinhos. Não é para levar para a igreja, né? É para estar ali, é fazer debaixo de uma árvore, é para fazer no teu jardim, é para fazer na tua área ali, né? Um local aberto, as portas abertas, a janela aberta, o pai e mãe podem entrar, sair de 2 em 2, né? Vai ser você, o Espírito Santo, né? O teu co-líder e a palavra é aquelas crianças, tá, gente? Deus tem um plano para essas crianças
E está nas tuas mãos, né? A gente precisa fazer alguma coisa prática por essas crianças. E é isso que a Gláucia tem feito lá em Campina Grande, né? E que ela quer estender para todo o Brasil, como o doutor Guilherme Chabo, quer estender para todo o Brasil isso aí. E aí a gente pode fazer isso através dos grupos pequenos, né? Classes de boas novas também, né? Trabalhos que coloquem crianças em grupos e que ajudem essas crianças. Né, ajudem com a cura que vem da palavra de Deus. Né? Por onde é que a gente começa? A gente precisa ganhá-las para Cristo. Né? Senão não haverá uma verdadeira transformação, não haverá um consolo verdadeiro. Né? E como é que a gente começa a apresentar? Com Deus Pai, o Criador. As crianças precisam saber, né? Esse versículo aqui mexeu muito comigo, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu saber que Deus tinha me escolhido antes da criação do mundo. Para ouvir a palavra, para ser dele, antes da criação do mundo. O sentimento de valor que a criança absorve, né, quando ela ouve isso, que Deus nos escolheu antes da criação do mundo e em amor nos predestinou, preparou a nossa vida para a gente ser adotado como filho dele, o próprio Criador. Então a gente começa apresentando a Deus como o Criador de todas as coisas, como o Criador da criança, que conhece os seus pensamentos, que supre as suas necessidades, né? E ela vai até afastar a imagem de Deus da imagem do Pai. Porque quando você fala Deus é o seu Pai, né? Às vezes é o Pai que está fazendo isso com ela. Então é difícil, né? É difícil. Então apresentar Deus como Criador, e essa ficha caiu quando eu comecei a estudar sobre a criação. E que a minha relação com Deus mudou. Né? Para mim era Deus lá e eu cá, né? Porque eu também não tenho pai, né? Então, aquela relação era distante, né? Eu servia a Deus, mas para mim era difícil conversar com Ele, parar para admirar a Deus, né? Para adorá-lo. E quando eu comecei a estudar a criação, eu disse, gente, as crianças precisam conhecer, né, que desse Deus criador que supre tudo que precisamos, né, que fez esse mundo para nos suprir, que nos ama, tá? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então o Senhor criou, me sustenta, me ama. A gente precisa apresentar esse Deus para a criança, mas precisa apresentar também as mazelas do mundo e as mazelas dela mesma. Ela precisa entender sobre o pecado, né? E aqui diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos de Deus. Pecou aquele que abusa, pecou eu, que muitas vezes não acredito no amor de Deus, não acredito no amor de ninguém, que reajo com raiva, que tento me proteger usando as minhas próprias armas em vez de me jogar nos braços do Senhor, né? Cometeram pecado, lhe fizeram mal. A humanidade está mergulhada no pecado cada vez mais, né? Você e eu também temos pecado, e o pecado que ele faz? Ele nos destrói. Ele quer que essa amargura cresça, ele quer que esse ódio cresça, que esse sentimento de vingança cresça, ele quer que esse sentimento de desvalorização cresça, né? Ele quer que você pense e acredite em mentiras a respeito de si mesmo. Ele quer que você comece a machucar os outros também. Isso é pecado e a gente precisa de arrependimento se a gente se quiser se libertar dessas coisas, né? E o resgate para o pecado, o Senhor Jesus, né? Ele não tinha pecado, o próprio Filho de Deus, gente, que se entregou pela gente, se deixou machucar por nós, sentiu a destruição do seu corpo, sentiu a destruição do seu espírito foi esmagado, ele sentiu abandono na cruz, né? Por quê? Porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. E ele não cometeu pecado nenhum, mas ele fez isso para que por suas feridas nós fôssemos curados. Né? E quando a gente se rende isso, né? Nós decidimos, né, fazer uma entrega voluntária, nada obrigado. Nunca obrigue uma criança a tomar decisão,
né? Ela já tem sido talvez obrigada a fazer coisas que ela não quer. Deus não faz isso conosco. Essa decisão tem que ser voluntária, né? E a criança se entrega voluntariamente para aquele que a ama, para aquele que vai cuidar dela, para aquele que está com os ouvidos abertos para escutar a ela. Por causa do que Jesus fez, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Ele não ficou morto, ele venceu a morte. Ele quer oferecer para a gente também uma vida livre, liberta do poder do pecado. A presença do pecado ainda vai estar lá. Eu ainda vou ter que lidar, a criança vai ter que lidar com as consequências do que aquilo gerou na vida dela, né? Vai ter que jogar fora as armas que ela estava lutando e se render às armas que Deus dá para nós lutarmos, né? Então ela vai se livrar do poder do ódio, do poder da amargura, da culpa, do desespero, né? E vai começar a gozar de uma verdadeira liberdade. A partir do momento que ela se arrepende e se entrega a Jesus, né? Como ele se entregou por ela. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Começa daí, gente, um processo realmente de libertação para aquela criança, de crescimento espiritual, né? E é um processo de santificação que demora, né? Com 50 anos eu vim descobrir, né? Como ver Deus através da criação, de me aproximar mais de Deus como Criador, né? E ele vai resgatando, né? Resgata a imagem dele em nós, né? Resgata a nossa identidade, né? Quem eu sou em Cristo Jesus? Quem a palavra diz que eu sou? Eu sou filho, né? Eu sou santo, declarado santo aos olhos de Deus. Deus nos vê através do Senhor Jesus, né? Eu tenho alguém comigo, eu tenho alguém dentro de mim agora, o Espírito Santo de Deus, né? Eu tenho Deus para me escutar, tá? Quem sou eu? Eu sou precioso aos olhos do Senhor. O Senhor Deus tem propósito para minha vida. Tem um porquê eu estou aqui, né? Isso faz uma diferença, essa descoberta da identidade, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Sentimentos, restaura os sentimentos corretos, né? A criança, ela aprende, ela busca, começa a buscar guardar o seu coração, né? Nós tivemos um caso do menino que sempre ia na casa da líder, né? E ele sentava lá e ela arrumando as coisas, fazendo o almoço, né? E ela dizia, mas você gosta de vir aqui, né? Todo dia você vem por aqui. O que você gosta de vir aqui? Ele disse, porque conversando com você, eu comecei a gostar mais do meu pai. Sabe, as conversas que a gente tem, o que você ensina de Deus, eu tô começando a gostar do meu pai, né? Aprendendo a tirar a raiva, o ódio, a amargura, a maneira errada de ver a si mesmo de dentro do coração, né? Nunca ficar estática, né? Mas se crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, né? Voz, gente, a gente já está terminando daqui a pouco, né? Voz, a criança precisa da voz, né? Voz é uma coisa muito significativa na palavra, né? Porque pela palavra de Deus é que tudo foi criado, né? E a voz, nossa, Deus quer usar para alcançar outras pessoas, né? Mas quando eu tenho a minha voz calada, porque eu acho que eu não posso nada, que eu não valho nada, eu acho que eu sou errada, né? Ou errado, né? Como é que faz? Salmo 116, que ele ouve a minha voz, né? Ele quer restaurar a minha voz, porque nós podemos ser testemunhas, como eu estou aqui falando com você. Né? Deus quer usar a sua voz, quer usar a voz de cada criança, elas têm uma voz, elas precisam. Então, no pequeno grupo, gente, é tão gostoso porque as crianças aprendem a se expressar. Né? Aquela criança que não tem voz em casa, que não pode fazer barulho, né? Ela aprende a falar, ela aprende a expor os seus pensamentos, aprende a questionar sem brigarem com ela, entende? Né? Pensamentos, restauração dos pensamentos do Senhor, né? O que a gente deve pensar? Será que é bom a gente ficar pensando em mentiras, né? Se eu conheço o que Deus diz sobre mim, por que pensar o contrário?
Então eu tenho que desprogramar, desfazer aquilo ali. E quanto mais cedo a criança começa a fazer isso, gente, mais liberdade ela vai crescer, um adulto sadio, emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia diz, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, se alguma virtude há, se algum louvor a Deus existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas lutas vão vir, não é, ó, não é do momento para o outro não, viu gente? É uma coisa assim, é um processo longo, né, que vai de pessoa para pessoa. Continuando, né, restauração dos relacionamentos, né? No grupo, relacionamento é o principal, né? Então, o perdoar um ao outro, né? Eles vão aprender com o líder a perdoar, né? Quando é difícil perdoar, né? Aprender a perdoar a si mesmo, né? Efésios 4:32, que a gente deve perdoar uns aos outros como nós em Cristo fomos perdoados também. Agora, perdão não é uma coisa que se exige ou se pede ou se manda. Nunca, né? Como eu disse, é abuso espiritual, né? A criança precisa sentir, né, que ela tem necessidade de perdoar. Ela precisa sentir que perdoar o outro vai libertar ela. Eu li um livro muitos anos atrás, Livre para Perdoar, né? Quando você se sente livre para dar o perdão. E é interessante que as crianças perdoam mais rápido, né? Mas não quer dizer também que você vai ficar vulnerável, né? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando a criança ela trabalha a confiança, desenvolver a confiança no outro, ter relacionamento lançando fora o medo, poder amar, né, de uma maneira da maneira de Deus, né, que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, ela precisa estar ciente também de que ela deve ser prudente como a serpente, né? E se livrar das situações em que ela possa estar vulnerável, né? Então, durante o seu pequeno grupo, você precisa conversar com ela sobre situações que a deixam vulnerável, né, gente? Precisa, né? O que fazer em cada situação, né? A quem elas podem recorrer, né? O que elas podem estar fazendo para se proteger, né, e ser prudente, né, com os seus relacionamentos. Culpa, né? Salmo 103 diz que ele afasta de nós as nossas transgressões, né? Ele lança lá no meio mais profundo do mar, outro versículo diz, né? E a culpa é uma coisa que a criança carrega, né? Porque muitas vezes o adulto que a ouviu piora as coisas, tá, gente? Limites físicos, né? Restauração também dos limites. Criança que foi abusada por muito tempo, ela não sabe mais, ela não existe limite. Ou ela se fecha, né, como eu falei, ou ela se abre demais, né? Então, como que a gente pode estar conversando com ela através das histórias bíblicas sobre limites, que nosso corpo pertence a Deus, né? Começa lá na criação essa conversa, né? Salmo 139 diz, tu me formaste de maneira maravilhosa, né? E Deus fez o nosso corpo, né? E a ele pertence o nosso corpo e nos deu para que nós fôssemos mordomos, cuidássemos para a glória dele, protegêssemos o nosso corpo, guardássemos como algo precioso, é a habitação do Espírito Santo. Eu não devo expor o meu corpo, né? Eu devo guardá-lo para a pessoa certa, no momento certo, se assim Deus quiser, né? Nós devemos dar permissão para alguém nos tocar ou não. E é interessante que o próprio Jesus, ele tinha os seus limites bem claros, né? Muitas vezes na Bíblia fala que ele se livrou, né? Os fariseus queriam prendê-lo, pessoas queriam prendê-lo e ele vazava, né? Não era a hora. Tem um versículo que fala, acho que é o João 8:59, mas que ele se escondeu, ele saiu, ele se retirou para outro lugar, porque ainda não era a sua hora. Então, permissão para alguém lhe tocar, para alguém mexer com você, né? Você dá ou não. E você dá no dia que for a hora, né? Na hora certa, né? Mas outra hora não há permissão para isso. É o seu corpo que você vai cuidar.
E se acontecer? E se acontecer, o Senhor vai curar. Gente, acontece, né? Infelizmente acontece. Mas o Senhor vai curar em nome de Jesus, né? E aquilo vai ser restaurado pela palavra de Deus. E nós devemos pedir permissão também para tocar o outro, né? Sempre preferir os outros em honra. E os meninos têm que aprender isso desde cedo, né? Que eles devem pedir permissão para as meninas, né? Que eles não podem sair abraçando, passando a mão, né? Eu vejo alguns elementos lá na igreja, né? Passando a mãozinha nas meninas, né? Gente, não, né? As meninas são do Senhor, né? E a gente precisa estar conversando com as crianças sobre isso. Esse respeito de um pelo outro, respeito e restauração dos limites, né? Deus nos deu limites, Deus nos deu a capacidade de colocar limites para as outras pessoas, de falar não, né? E de gritar não muitas vezes, né? E de empurrar e sair correndo, né? E as crianças precisam se empoderar nesse sentido, né? De se proteger, de poder contar com alguém. E limites emocionais, né? Nós temos o direito de expressar nossas emoções, mas nós não temos o direito de fazê-lo de qualquer maneira, né? Então aí a gente já pensa no abuso emocional, né? A gente deve respeitar o limite dos outros, né? A Bíblia diz que a gente não deve enganar o outro e diz, eu fiz por brincadeira, né? É claro que tem situações que a gente ri do outro, né? Você cai no chão, né? Você não pode esperar que se você escorrega de um jeito engraçado, você não pode esperar que vai ficar todo mundo, vamos dizer assim, triste, chorando porque você caiu. Vai todo mundo rir, inclusive você deve rir também, né? Ter o equilíbrio, gente, ter o equilíbrio, né? Hoje em dia tudo é considerado bullying, né? E as crianças já ficam mimimi, ela já se torna mais frágil. E a fragilidade dá espaço para o abuso, né? Nós precisamos ser fortes e criar crianças fortes, né? E ajudá-las a rir das suas próprias quedas, rir das coisas que ela faz de engraçado, mas ajudá-las a aprender a respeitar o outro também, né? Há um equilíbrio e nós não podemos deixar esse equilíbrio passar, porque senão a gente vai estar contribuindo para que ela se torne uma criança frágil. Tá? A gente precisa pensar sobre isso, né? Hora certa de rir, hora certa de parar de rir, né? Hora certa de brincar, hora certa de parar de brincar, né? Quando a brincadeira se torna constante, né? E tendo como alvo uma criança só, daí já se configura o bullying, né? E o abuso emocional, né? Principalmente quando é de um adulto para uma criança, que fica sempre, no caso é abuso, de criança para criança seria bullying, né? Então a gente precisa conversar com as crianças sobre isso, que a palavra do Senhor fala sobre isso, né? Para que elas possam estar tendo isso como armas para que elas possam se defender e defender outros também. Por último, os limites espirituais. Gente, existe o abuso espiritual, né? Nós temos o direito de escolher em quem vamos crer. Tá? O jovem rico, ele ficou à vontade para dizer não para o Senhor Jesus, né? E a gente tem responsabilidade pelas nossas escolhas. Cada um vai prestar contas diante de Deus e a criança precisa saber disso. Nunca obrigue uma criança a tomar uma decisão ao lado de Cristo ou fazer uma mudança na sua vida. Você pode mostrar as consequências, você pode conversar com ela, mas a decisão é dela. Nós não temos o direito de mudar manipulando ou forçando alguém, tá? E esse direito também o Senhor Jesus mostrou em sua própria vida, né? E vamos deixar que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra no coração das crianças, tá, gente? Manipulação, ela sempre traz culpa, abandono, desesperança e uma visão distorcida de Deus. Vai afastar a criança de Deus. Gente, encerrando aqui, né? A gente fala demais, né? Mas é para vocês irem atrás, né? Pesquisem mais, né? E aceite o desafio de montar um pequeno grupo, né? Levar isso para a sua igreja, para a gente proteger as crianças e levá-las ao conhecimento do Salvador, né? A Bíblia diz que quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Porém, preste atenção. Se alguém fizer tropeçar
um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço. E essa pedra de moinho que vocês estão vendo aí, né, da minha mão aí, é uma pedra pequena de moinho. É a pedra que usava dentro das casas. Não é dessa pedra que a Bíblia está falando, tá, gente? Não é. A pedra citada aí é essa aqui. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Amém? Né? Vamos orar, né? E vamos nos colocar diante de Deus, né? Talvez você seja essa criança que foi abusada. Deus quer lhe dar a voz de volta para que você ajude outras crianças. Deus quer tratar você enquanto você trata outras crianças. Né? Talvez você tenha crianças ao seu redor e é um desafio para a sua vida, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor essa oportunidade, essa chance que a igreja tem de fazer algo pelas crianças, Pai. Pelas crianças que estão sendo vítimas de abuso de toda sorte, Senhor Deus. Nos ajude a ser tua voz, nos ajude a ser o teu braço, os teus braços ao redor delas, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a defendermos as crianças que o Senhor nos deu, esses pequenas ovelhinhas do Senhor, Pai. Porque Satanás anda ao derredor, Senhor Deus, procurando alguém para devorar. Que a gente possa ser esse refúgio, Senhor Deus, que elas possam ser guiadas no conhecimento do Senhor através das nossas vidas. Nós te rogamos, Senhor Deus, nos use, em nome de Jesus, como igreja, nos use. Amém. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu, gente? Qualquer coisa entrar em contato, a Micaele vai estar colocando aqui o endereço das nossas páginas, né? A gente tem treinamento grátis, tem material também gratuito online para que vocês possam estar trabalhando com as crianças.